Filipenses, capítulo 2, versículo do 1 ao 11, está escrito: Por estarem unidos com Cristo, vocês são fortes. O amor dele os anima e vocês participam do Espírito de Deus. E também são bondosos e misericordiosos uns com os outros. Então peço que me deem a grande satisfação de viver em harmonia, tendo um mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Não faça nada por interesse pessoal ou por desejos tolos de receber elogios, mas sejam humildes e considere os outros superiores a vocês mesmos. Que ninguém procure somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo o que era seu e tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos e vivendo a vida comum de um ser humano. Ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus deu a Jesus a mais alta honra e pôs nele o nome que é o mais importante de todos os nomes, para que, em homenagem ao nome de Jesus, todas as criaturas no céu, na terra e no mundo dos mortos caiam de joelhos e declarem abertamente que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Amém. Tudo bem com vocês, queridos e amados irmãos? Bom, vamos falar um pouquinho acerca dessa palavra, que Deus, dê aos nossos entendimentos, trazer o discernimento espiritual a cada um, aos nossos corações, para que possamos compreender e tirar acerca disso o que nós podemos mudar, o que nós podemos orar, pedir em oração, transformando por completo o nosso eu. Então, essa passagem bíblica, primeiramente, ela traz a respeito do caráter do nosso Senhor Jesus. E aqui é tão lindo, é tão fantástico, porque fala a respeito da grandeza do nosso Senhor Jesus. Ele, grande e poderoso, Filho do nosso Senhor Deus, Altíssimo, ele desceu, ele foi servo. Na condição de servo, ele mostrou total humildade. A passagem de Isaías fala de nosso Senhor Jesus, não existia nenhuma beleza nele. As pessoas costumavam, na verdade, até não quererem passar perto dele, ter ódio dele. Então, houve muitas situações que nós vemos assim na situação com que Cristo viveu na Terra. Logo mais pelo profeta Isaías dizendo acerca dele. Então, ele não existia nada nele de beleza. Então, as pessoas acabavam querendo ou não, tendo raiva dele e muitas outras coisas. E aí a gente olha um pouquinho para essa grandeza do nosso Senhor Jesus, de um Deus que desceu à terra. E foi por mim, foi por todos nós, pela nossa salvação, graças a Deus, o nosso grande Redentor. Nós vemos que ele ficou tempo no templo aprendendo. Ele foi carpinteiro junto com o pai, auxiliou o pai. E é tão bonito aqui, porque, querendo ou não, o nosso Senhor Jesus, ele é gente como a gente. Por isso que ele é chamado Filho do Homem. Porque ele passou pelas situações que nós passamos. As perseguições, opressões. Porque existem tantas opressões no mundo, porque o mundo já é do maligno. Quando Jesus desceu aqui, já é do maligno, já estava no controle total do maligno. Então, nós vemos o nosso Senhor Jesus Cristo, aos 30 anos, se batizando e vivendo um ministério de 3 anos, onde ele, de certa forma, abriu mão de até ali, que ele estava trabalhando como carpinteiro, que ele estava vivendo, durante esse tempo ele foi na casa do Senhor, ele, foi aprendendo, foi falando também. Então ali o nosso Senhor Jesus Cristo, nós vemos a face mais bonita, a face de servo, que ele chama a cada um de nós para sermos assim. Então aqui, o apóstolo Paulo, ele fala, então peço que me deem a grande satisfação de viverem em harmonia, tendo um mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Então, nós precisamos buscar o amor em unidade. Esse amor em unidade, ele só vem por meio do agir do Espírito Santo. Porque logo mais, quando nós ainda vemos contendas, divisões, todo tipo de coisas ruins na igreja, é a falta desse transformar do próprio Espírito Santo em cada um de nós. Então, a palavra também traz muita questão dos próprios interesses. Porque o nosso Senhor Jesus, ele veio até aqui, ele não quis ser igual a Deus. Ele não teve ali a vanglória própria. Então, logicamente, quando nós olhamos aos homens da Bíblia, e esses homens da Bíblia, eles falam muito a respeito de cada um de nós. Quando houve a situação de Nabucodonosor, ele foi rei, ele estava governando, ele estava poderoso, mas isso não foi o suficiente. Ele foi lá e fez uma estátua com o rosto dele, para adorarem a ele, que ele se considerava um Deus. Hoje, as estátuas estão em você ser um influenciador digital, no sentido de que você tem muitos seguidores, de que você fala influencia muitas pessoas, até um termo um pouco chulo, um pouco complicado de se falar, porque se alguém é influenciado pelo mundo, influenciado por alguma coisa, a situação influência, ela pesa muito, porque você não pode ser influenciado. Logicamente, nós não podemos seguir líderes cegos. E os líderes cegos são carnais, são humanos. Então, eles não têm o agir do Espírito, eles estão se apoiando no próprio entendimento, eles estão seguindo nos seus próprios anseios. Eu acho, eu acredito, eu penso. Então, toda vez que nós vemos o nosso Senhor Jesus Cristo, o que ele nos ensina, logicamente, essa total transformar, caminhar em Cristo, é participar, Vocês participam do Espírito de Deus. Então, o que acontece? A misericórdia e a bondade é uma característica do Espírito Santo. Então, isso vai ser moldado dentro de cada um de nós. Eu, por exemplo, eu fui muito trabalhada na situação de orgulhos, que eu nem imaginava que eu tinha. E, logicamente, a gente entra naquela base de que, olha, eu sou uma pessoa boa, não há nada de ruim meu e coisa e tal, e aí a gente consegue ver só a outra pessoa. O ato de puxar a vanglória própria,
O ato de apontar ao outro é carnal. Quando nós nos diminuímos para que Deus cresça dentro de nós, que também é uma passagem, que Ele cresça e eu diminua, é uma passagem bíblica, nós precisamos compreender que tudo que acontece de bom em nós não é da nossa força, é pela graça do nosso Senhor Jesus e pela ação do próprio Espírito Santo em nós. Porque o Espírito Santo ele não é ensinável. Logo mais, qualquer pessoa que fale em olhar carnal do mundo, essa pessoa ela não ensina o Espírito Santo. O Espírito Santo nos ensina todos os dias. Ele constrange, ele aquebranta o nosso coração, no sentido de que nós precisamos não ser nós precisamos matar o velho eu. As águas do batismo, elas não matam a carne, né? Essa circunspicência da carne, infelizmente, a água do batismo não mata. Você vai viver essa batalha o tempo todo. O Espírito Santo de Deus tem ciúmes da carne, porque logicamente ela fala muito alto e às vezes a gente precisa alimentar muito de forma espiritual para matar a carne mesmo. Então, aqui quando nós vemos essa atitude, né, de bondade, misericórdia, a melhor forma de nós trabalharmos isso em nós é cuidarmos do outro. E o cuidar do outro é no cotidiano, por muitas vezes pedir um perdão, falar com aquela pessoa, às vezes se ela precisar de ajuda, você a ajuda, e muitas outras coisas, tirando o velho eu. Então, quando nós falamos a respeito do nosso Senhor Jesus Cristo, da grandeza dele, assim como ele cresceu de forma simples, o que vem de bom de Nazaré? Ele nasceu num lugar simples, então ele veio de uma forma onde nem os parentes, muitas pessoas, ele viveu uma rejeição, ele viveu uma situação que ele falou, um profeta não é reconhecido na sua terra. Então ele não está falando só da situação de profeta, ele está falando de um homem de Deus, um servo de Deus. Porque por muitas vezes nós vivemos isso hoje, nos dias de hoje. Por muitas vezes a gente quer criticar uma liderança, a gente quer criticar, mas o que nós estamos fazendo em prol do reino? O que nós estamos fazendo da parte com que Deus nos deu? Porque não é sobre a outra pessoa, é sobre nós. E nem todos são Paulo e Pedro. Paulo, ele foi diante do apóstolo Pedro num determinado momento e chamou, exortou a atenção de Pedro. Mas ele estava na autonomia total de um homem que tinha domínio próprio sobre ele e ele também praticava a palavra. Então, o mesmo Espírito que conduzia em um, o Espírito Santo, conduzia no outro. Então, é nesse momento que ele pode exortar, porque ele não seria um hipócrita de chamar a atenção de alguém e ele está em engano. Chamar a atenção de alguém e ele está em pecado. Então, logo mais, todas as vezes que acontece uma exortação, a exortação é necessária. Mas a exortação fala sobre como nós estamos no reino. Como nós estamos caminhando. Então, logo mais, todas as vezes que nós estamos caminhando, estamos se alimentando de forma espiritual, nós precisamos compreender que nós precisamos estar cada vez mais humildes. E na medida que nós estamos sendo trabalhados pelo Espírito Santo, nós estamos fazendo renúncias, entregas, situações que muitas vezes Deus fala não, e o não de Deus também é bênção na sua vida, e nós precisamos compreender isso, todos nós temos muita dificuldade para compreender isso, mas logicamente quando nós vamos num local, o que acontece? A pior falha que nós temos hoje é acreditar que nós sabemos de tudo, é acreditar que o outro é errado e nós não somos. Nós tiramos a nossa parcela de culpa em todas as coisas e olhamos só para o outro. Quando não é a respeito do outro, é sobre o que nós estamos fazendo. E isso não é nós sermos bobos, nós sermos aquelas pessoas que toleram as coisas, que lógico, mas na verdade nós precisamos sermos pacificadores, nós precisamos sermos pacientes, amar os nossos irmãos na fé. Então, eu deixo essa palavra aqui para vocês, porque é muito necessário todos nós estarmos andando conforme o Espírito Santo orienta. Então, eu acho, eu quero, eu posso. Às vezes, né, ontem eu tive uma reunião com as irmãs da minha célula, onde uma citou algo muito importante. Às vezes a pessoa ela só quer falar algo para você. E você vai com tudo para tentar resolver, para tentar... Às vezes a pessoa só quer desabafar. Então, nós estamos tão acelerados no ponto de tipo, nós só queremos falar. Nós só queremos, mas às vezes a gente precisa ouvir. Todos nós precisamos ouvir. Então, e nem sempre a gente tem todas as resoluções. Quem resolve muitas coisas é Deus. E isso foi citado ontem com as minhas irmãs na fé, porque existem circunstâncias onde só Deus faz. Às vezes você tem os contatos, às vezes a situação parece que está no seu controle, mas você não entende por que não está dando certo. É porque é Deus que está tratando, é Deus que está fazendo algo ali. Só que a gente não consegue observar isso. Não temos discernimento para entender isso. Mas, no mais, eu queria, né, que vocês se perguntassem para cada um de vocês qual que é o próprio interesse no coração de vocês. Qual é o interesse que vocês estão tendo no reino? Vocês estão entregues como servos ou, né, em total transformação do Espírito Santo, em total obediência, renúncia, vivendo batalhas, lutas, provas? Ou vocês estão se apoiando no seu próprio entendimento? No eu acho, eu quero, eu posso, um outro ser humano pode me ajudar, uma outra pessoa? Não. O Espírito Santo, ele não pode ser ensinável. O Espírito Santo, ele faz tudo o que precisa ser feito, porque ele tem parte de Deus. O próprio Deus faz todas as coisas. O impossível nosso é o grande poder de Deus na terra, porque Ele pode fazer. Só Ele pode fazer. Amém, meus amados irmãos? Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo que vive.